O amor que pessoas confessam com os lábios é um amor relativo, porque dizem que ama hoje e amanhã trai. Dizem que é fiel hoje e amanhã perde o sentido. Mas esse amor é o amor altruísta, é o amor que vem de cima para alcançar os homens aqui na terra. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aqui está a maior demonstração. Eu quero orar com você. Querido Deus, amado Pai, neste momento tão especial, onde nós como igreja, reunidos em Teu nome, proclamamos esta palavra de revelação, esta palavra de alimento, esta palavra de ousadia que é a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Nessa mesma autoridade, investidos pelo Senhor, declaramos que o ladrão da semente nesse lugar está totalmente agora com as suas forças quebradas, toda a sua atitude e ação amarrada agora, de maneira que as pessoas que aqui estão recebem a revelação, recebem a compreensão, recebem o entendimento dessa palavra e passarão a viver essa verdade entre um e outro, vivendo o testemunho do verdadeiro amor em Ti, Senhor. Declaramos também, Senhor, que ninguém vai sair daqui da mesma maneira que entrou. O poder do Teu Santo Espírito, Pai, se manifesta em cada vida, em cada pessoa, para que cada um receba essa unção, receba esta porção de poder, entender e compreender qual é a Tua vontade para aplicá-la em suas vidas. Essa é a nossa palavra nessa noite, e todos dizem comigo amém. Você pode sentar, por favor, tomando assento com a sua Bíblia. Aleluia. Eu gostaria de saber se o som está chegando lá fora. Está chegando aí fora? Ok. Amém. De repente tive a impressão que não estava chegando. A palavra de Deus, irmãos, não é apenas um livro, um mero livro escrito com tinta em papel. Não é apenas um livro, muito embora nós a tratemos como livro, porque tem escrita nele. A tinta veio sobre o papel e registrou ensinos, registrou direção para a vida do homem na terra, registrou as leis de Deus. Existem hoje escrituras por vários autores que as pessoas identificam com a sua ideia, pagam alto pela ideia da pessoa, adquirem os seus pensamentos, aprendem do que aquele mestre está ensinando, aplica a sua caminhada sobre a sociedade, se torna uma pessoa que cita até a pessoa que escreveu aquele livro, se torna uma leitura de referência entre homens, entre pessoas, que depois de algum tempo morre, fica só a sua obra literária, ainda vagando por muito e muito tempo. Depois de algum tempo, ninguém se lembra mais, só uma pequena parcela continua falando sobre a ideia daquela pessoa que escreveu. Mas eu quero falar aqui da pessoa mais excelente que existe, que é a pessoa do nosso Deus, que é o nosso Criador. A Bíblia diz que o Senhor escreveu os seus princípios para que o homem se espelhasse nele e andasse sobre eles. Os princípios de Deus, eles são imutáveis. Os padrões em que vivemos, como costumes entre as sociedades, elas são ameaçadas a mudanças, e às vezes muitas mudanças. Nações mudam leis, nações mudam regimentos internos para se
acoplarem a uma ideia que julgam melhor para o segmento daquela nação. Mas o que Deus escreveu, o que Ele estabeleceu como princípio eterno para a humanidade, nunca mudou e jamais mudará. Ele disse: eu, o Senhor, não mudo. O que é princípio para Deus, não há emenda, não há jeito, não há nada. A pessoa, quando ouve uma palavra que Deus dá como uma advertência, a sua ação natural como homem natural, que habita numa carne, que tem uma mente que pensa, e que não é burro, é inteligente, analisa o que foi falado, ela se dá no direito de discordar do que Deus falou, e resolve seguir segundo a sua própria cabeça. Ela faz o que dá na cabeça dela e diz: ninguém manda em mim, só Deus. A pessoa que declara essa verdade não reconhece o seu pai como sua autoridade. Não é verdade, minha filha? Não reconhece. Não reconhece um ancião que tem mais idade sobre essa pessoa, que é uma autoridade sobre ela pela sua experiência de vida. Essa pessoa tem em si uma deliberação de andar segundo dá na sua cabeça. Essa pessoa está enganada, pensa que teme a Deus, não teme ao Senhor. Não teme. Ela é Deus na terra, faz o que quer, fala o que quer, vai para onde quer. Se ela tem um marido como mulher, tem um esposo, ela vai para onde ela quer ir. Diz: marido não manda em mim. Já feriu o princípio. O marido é o cabeça da mulher. A mulher, ela deve respeitar a sua autoridade. Ela não é mais dona de si. Primeiro, ela tem um cabeça maior, que é o Senhor Jesus, que é o cabeça do seu marido. E agora tem o seu marido, que é o cabeça dela. Tem autoridade sobre ela. Me desculpem as irmãs aqui que ainda tem maridos que não são cristãos. Ainda seu marido ímpio, que toma cachaça, que cheira cocaína, seja qual for a situação social dele ou emocional, ele é seu cabeça. Ele é sua autoridade espiritual. Ainda que ele seja prostituto, mulherengo, ele é o seu cabeça. A Bíblia faz uma promessa para a mulher que é crente, em ela habitar com o seu marido, casada com ele, ele ainda não servindo ao Senhor, a vida dele passa a ser santificada pela vida de santidade que a sua esposa vive com o seu Deus. É o que a Bíblia diz. Como eu disse, tem pessoas que são assim, do queixo erguido, o nariz para cima, e se acham independentes na vida. Antes que nós procurarmos ver a história de vida familiar, pode ter sido uma garota que nunca respeitou o pai nem a mãe, nunca respeitou o avô nem a avó, nunca respeitou os tios, sempre disse o que desejava dizer para eles. Quando cresce e que vai procurar a Deus, não vai reconhecer a Deus como Senhor Supremo da sua vida. Não vai. Não vai. Vai porque não tem mais jeito. Tem que se chegar a Deus. Enquanto você vai servindo a Deus e Deus vai abençoando, vai tudo bem. Mas se alguma coisa acontecer a essa pessoa, ela prova que não conheceu o amor de Deus. Ela começa a questionar o Senhor. Ela começa a ameaçar abandonar a fé dela. Começa a cobrar de Deus aquilo que ela não tem direito de receber. Diga assim comigo: Deus é Senhor. Eu sou apenas servo. Aleluia. E no texto que nós lemos, nós aprendemos esse princípio. Nisto nós conhecemos o amor. E vai mostrar em quê? O que significa isto? Ou nisto? E a Bíblia mostra: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida no nosso lugar, por nós. Essa é a experiência de demonstração da entrega maior do verdadeiro amor por nós.
em Cristo ter abandonado a glória, em ter se ofertado a Deus, se oferecido para vir morrer em nosso lugar e pagar o maior preço de morte, o preço de cruz. E eu e você, falo como filho, falo como servo, falo como sacerdote. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos obedecer e respeitar as autoridades constituídas, governadores, professores, os pais, os pastores, que velam pelas almas das ovelhas, que cuida das ovelhas como se um dia fosse prestar contas a Deus delas. Eu fico a pensar, a pessoa que toma uma posição de andar fora do amor de Deus, só quer experimentar a salvação para si, mas não se doa por alguém que está precisando de salvação. Ela vai indo, não respeita o governador, não respeita o pai, não respeita a mãe, e anda conforme dá na sua cabeça. Não tem satisfação a dar a ninguém. Cresce como filho ou como filha, casa, gera uma família, o filho e a filha vai aprender com ele e com ela, como ele cresceu, assim vai ensinar os seus filhos. Qual é o legado que essa pessoa vai deixar na terra? Um legado de desrespeito, de insubmissão e de rebeldia contra o próprio Criador. Eu quero ensinar vocês, por favor. O governador Jacques Wagner, ele está retendo o dinheiro dos professores com outro fim. Porque são quantos mil professores no estado todo? Quem é professor e sabe? O número é muito, professor. Então 2 meses de salário retido é um montante de dinheiro muito grande, que talvez se prepare para a aplicação da campanha política. Nós não vamos criticá-lo, ele é autoridade. Vamos aprender a colocar diante de Deus a autoridade que o próprio Deus diz que toda a autoridade foi constituída pelo Senhor. Se foi o Senhor que permitiu a constituição de uma autoridade como é o governador, como é o prefeito, então vamos buscar ao Senhor e dizer: Senhor, o Senhor é a autoridade maior de toda a existência. Então, meu Deus, tem um povo que está sofrendo, tem um povo que está em prejuízo. Então, meu Deus, intervenha, venha com a tua intervenção, olhe para mim, por favor, e entenda que Deus está me usando para ensinar você. Em vez de você procurar uma pessoa para criticar o governo de um homem que está na posição de autoridade, vá para Deus, apresente aquela autoridade, a maior autoridade que existe, que é o próprio Deus. Amém. E diga das suas queixas, diga dos seus sentimentos, apresente ao Senhor as tuas razões. Está escrito na palavra do Senhor em Isaías capítulo 18, que eu e você devemos nos comparecer diante dele, apresentarmos a ele as nossas razões, para que ele analise e possa nos justificar. Às vezes, irmãos e amigos, nós perdemos grandes oportunidades de andarmos em paz, de vivermos tranquilo, porque em vez de buscarmos a Deus, nós nos reunimos com um grupo de pessoas para criticar uma liderança. Apóstolo? Sim, apóstolo. Pode falar. 1 de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, ou seja, aqueles que ainda não conhecem a Deus, para que naquilo que falam contra vós ou agem contra vós, sejam malfeitores, observando-vos em vossas boas obras. Quanto, apóstolo? Por favor, desculpa aí. 1 de Pedro, a partir do 2:12. 2:12, ok. Observando-vos em vossas boas obras,
glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, as autoridades que perseguem-nos com maldade ou por algum pretexto para se beneficiar, se for autoridade, nós não podemos ir contra ela. E aqui fala a Bíblia: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por Deus, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, no caso as autoridades, como livre que sois, não usando todavia a liberdade que tens por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai aquele que tem autoridade. Autoridade é a palavra do Senhor. Irmãos, para mim isso basta. Está escrito. Foi o Senhor que nos ensinou. Não tem emenda, não tem jeitinho. Aleluia. Passou disso, pode ver. Rebeldia, demônio agindo. Insubmissão, rebelião. Pecado pior do que a feitiçaria. Isso cabe para filho, cabe para marido, cabe para esposa, cabe para a ovelha com os pastores, cabe para a liderança que está em confiança com os pastores, aos parlamentares. É o princípio de submissão e de respeito a quem Deus constituiu como autoridade. Honra fala de reconhecer a sua autoridade, ainda que não tenha as mesmas qualidades que você tenha, ainda que sejam malfeitores e insensatos, e ainda que sejam malfeitores e sejam insensatos, eu preciso obedecer ao que a palavra de Deus está me ensinando. Se quisermos viver dias de paz diante de Deus, não é dia de paz em que a sociedade possa me proporcionar, não é isso que nós pedimos. Paz diante de Deus, porque o mundo já está em agonia, já está em plena guerra. O mundo já está se debatendo numa carreira como se não tivesse mais para onde correr, para onde sair. O mundo já está assim. A propósito, observe como está indo o trânsito em Salvador. Cada mês se vende mais de 5.000 veículos entre as concessionárias de Salvador. É o que informa as estatísticas de venda a cada mês. Onde é que nós vamos parar? Daqui a 5 anos Salvador estará parada. Daqui a 10 anos, se Jesus não voltar até lá, Salvador vai entrar em colapso. Parada, não tem para onde sair. Pessoas não conseguindo chegar no horário da escola no horário certo, cumprir o horário, no trabalho. Como vai ficar? E se nesse momento de parada Jesus começar a tocar, os anjos tocarem o shofar no céu, chamando a sua igreja, eu vou dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Senhor, vem logo, arrebata o teu povo. E até nesse momento de agonia, de um lado para o outro, está com os seus olhos voltados para a promessa espiritual, a promessa que veio do céu, a promessa de Deus. Então, voltando à palavra, nós iremos conhecer o verdadeiro amor enquanto nós tomarmos consciência, venhamos admitir a vinda de Jesus como a maior doação para a nossa vida. Ele foi entregue por amor a mim e por amor a você. E uma vez recebendo essa palavra, eu vou entender agora que eu também, como Cristo fez, devo dar a minha vida pela vida dos meus irmãos. Eu devo me doar pelos meus irmãos. Tem pessoas que dizem que experimentaram o amor de Deus, entre aspas, que quando nós conhecemos o verdadeiro amor de Deus, nós fazemos acepção de pessoas,
Nós não fazemos escolhas, nós não abandonamos pessoas por escolher abandoná-las, escolhendo só quem nós aprovamos para caminhar conosco. Nós andaremos como Cristo andou na terra. Aleluia. Jesus, ele não desrespeitou nenhuma autoridade, muito embora foi obrigado a repreender e a confrontar o espírito da rebelião contra a sua missão na terra. Ele teve que repreender aos maus feitores, mas respeitou as autoridades que estavam naquela sociedade, andou obedecendo ao princípio do eterno. Jesus é o maior exemplo, irmãos. Ele não fez um grupo para caminhar, ele não excluiu a maioria, ele chamou a todos e ele continua a chamar a todos. Ele continua a chamar a mim e a você. Mas o grande problema é que nós ficamos à margem, porque entendemos que quando ele chama, ele não abre mão do direito de dizer: eu estou chamando vocês, mas agora a lei é minha, agora que deverão caminhar segundo a minha ordem e a minha visão. A maioria não deseja se submeter. Querem vir, evangelista, mas querem andar do jeito que escolher andar. Aí se afasta do propósito. Não se submete aos princípios como lei divina para nós. Os princípios de Deus se tornam leis divinas para nós. Sim, filho. Está escrito que se não se submete. Por favor, fala aí, filho. Está escrito. Diga, mas... Está escrito que se não se submete às leis dos homens, como se submeterão às leis do Senhor? É verdade. As leis dos homens a qual vê, como se submeterá às leis de Deus a qual não vê? Está escrito. É um princípio. Isso se aplica ao versículo que diz assim: como eu digo a alguém que o amo, eu como posso amar ao meu irmão que eu vejo? Ou seja, como eu vou odiar alguém que eu estou vendo e dizer que amo a Deus que eu não vejo? Não pode haver amor. Como eu digo que amo a Deus e viro as costas para as pessoas? Eu entendo que Deus constituiu você como autoridade, meu evangelista. Eu, como seu apóstolo, vou te respeitar, porque Deus te deu uma unção, e cada um flui na unção que Deus derrama. Aleluia. Nele. Aleluia. No reino de Deus ninguém é obrigado a fazer uma forma de cópias, falar do mesmo jeito, pregar do mesmo jeito, orar. Não, cada um tem o seu estilo e o seu jeito para falar. Aleluia. Eu não posso, eu tenho que respeitar a autoridade. Eu respeito as ovelhas por elas serem filhas do Altíssimo. E essa diversidade, ou seja, várias pessoas diferentes umas das outras, traz a unidade, traz o equilíbrio. A vida conjugal, por exemplo, geralmente um casal que se une, eles não são iguais, são diferentes. Deus é perfeito, porque um vai ministrar no outro, o que um tem vai depositar no outro, o que o outro falta recebe do outro, forma unidade. É gostoso quando há uma diferença, porque torna uma vida conjugal de desafios. Sempre um vai estar catucando o outro, confrontando o outro, exortando o outro, para que haja o conserto, para que haja o equilíbrio. O verdadeiro amor, irmãos, quando ele nos alcança de verdade, ouça isso, olhe para mim, por favor. O verdadeiro amor, quando nos alcança, eu deixo de existir, Deus passa a viver a vida dele em minha vida. Minha filha Railda, quando eu vejo essa verdade, olhe para mim, eu tenho vergonha dos sentimentos que às vezes eu permito que venham sobre mim de tristeza, sem eu, digamos, sem precisar admitir essas coisas. Eu sou ao
ocupando o lugar que deveria só ser de Deus, por compaixão e amor pelas almas que estão sendo perecidas, destruídas pelo inimigo. Eu preciso ser tomado por esse verdadeiro amor, ser tomado por esse dom maior, que chega a amar até o inimigo que quer ver o seu mal, o seu fim e a sua destruição. É aí onde prova esse amor, em você amar alguém que quer ver o seu fim, quer ver a sua destruição. Esse é o maior testemunho de amor, apóstolo. É aí que eu vou estar dando a minha vida, entregando a minha vida pela vida de quem não merece receber. Porque se você faz o bem a alguém só quer ver o seu mal, ela merece seu amor? Logicamente merece seu amor, merece sua guilhotina, não é verdade? Merece sua espada, merece seu desprezo, não é verdade? Merece isso. Mas o princípio do reino é diferente. Se alguém lhe der um tapa na sua face, ofereça a outra face para que seja convertido. Eu não estou dizendo que é você literalmente virar a face e apanhar, mas na sua atitude, alguém te odeia, alguém te despreza, ame. Demonstre amor por ela. Demonstre dedicação por ela. Se ela te amaldiçoar, abençoe a vida dela. Se ela fala mal de você, fale bem dela. Diga a Deus: Senhor, ela é alguém importante para ti. Não vai dizer para as outras pessoas, não, porque você vai ser hipócrita. Mas diga para Deus: Senhor, ele quer ver o meu mal, ela quer ver o meu mal. Eu quero dizer que é alguém especial para ti. Satanás não vai destruir essa pessoa. Eu sei que ela me odeia, é o diabo que está colocando esse sentimento no coração dela, mas eu vou dizer que eu não vou fazer coro com o diabo. Eu sou teu servo, eu sou aquele que teme ao Senhor. Eu quero interceder por essa vida e abençoar a vida dessa pessoa. Nisto nós estaremos cumprindo o princípio da última parte do versículo de João 3,16. Nisso conhecemos o amor em que Cristo deu a vida dele pela vida dos irmãos, e nós devemos dar a nossa vida pela vida dos nossos irmãos. Amém, queridos? Digam glória a Deus. Essa mensagem, ela é desafiadora. Vem como desafio para a nossa vida. Vem para sacudir a nossa estrutura. Vem para mudar aquelas aspirações que nós alimentamos pelo inimigo, nos trazendo do engano. Irmãos, não há nada melhor em minha vida do que ser um apacentador, cuidar de ovelhas. Dá trabalho. Você passa as madrugadas, às vezes, acompanhando famílias por telefone, ministrando, e por algumas necessidades nós saímos da nossa cama quentinho e vamos atender aquela família de madrugada. Ninguém precisa saber. E ninguém precisa saber. Ninguém sabe de nada. Só Deus. Só Deus, porque Ele nos chamou, nos ungiu para isso. Darmos a nossa vida por aquelas famílias. Mesmo sabendo que depois de curadas, apóstola, depois de restauradas, elas têm o direito de um dia mudar de ministério para outro lugar. Faço isso cuidando da ovelha do Senhor Jesus. Não faço isso para fazer barganha, para que ela fique ao meu lado, porque seria uma coisa muito pequena do meu caráter. Seria um sentimento miserável, pobre, mesquinho. Cuidamos dela para que o diabo não destrua. E elas são de Jesus. Esse galardão fica nas mãos do Senhor. Fala aí, minha filha, só eu estou ouvindo. Ligue o microfone. Esse galardão. Não ligou direito, filha. Agora. Esse galardão não é o homem que recompensa, é só Deus. Porque Ele é quem vê. Não precisa. Quando fazemos o bem a alguém e esse alguém depois não retribui, não é grato, não é daquela pessoa que você vai ter a gratidão, é do Senhor, que é o dono da gratidão. Aleluia. Ele é quem tem a graça. Amém. E o galardão e a recompensa só vem dele. Então fica aqui uma palavra para aqueles que sofreram ingratidão algum dia na sua vida, Ou perseguição. A recompensa vem do Senhor. O galardão vem do Senhor. E nunca pare de fazer o bem. A Bíblia diz: faça o bem sem olhar a quem. Amém.
Amém? Tendo o poder de fazer, por quê? Por que não? Por que não fazer? Amém, queridos? Se até o inimigo vier pedir socorro, você Ajude. se levanta da sua cama, Aleluia! de madrugada quentinho, vai dar socorro. E ajuda ele. E não fica cobrando nada para o inimigo. O galardão é do Aleluia! Aleluia. Amém, queridos? Isso, para mim, é evangelho. Diga, Alex. Léo. Você quer confessar diante do Senhor? Eu vou pedir um obreiro que passe o microfone ali para que fale, que eu não estou ouvindo direito, e alguém para você ouvir melhor também. Obrigado, Márcio. Pode falar, Léo. Quero confessar diante de Deus, em primeiro lugar, e diante dos meus irmãos, dos nossos apóstolos, que Deus está mudando minha atitude hoje no meu trabalho. Porque esta palavra vem direto para mim. Deus colocou uma pessoa que é totalmente usada pelo inimigo e tem me confrontado. E eu não tenho tido sabedoria para agir nessa situação. Mas Deus, através do Senhor, apóstolo, ministrou meu coração. Louvado seja o nome. E hoje eu digo diante de Deus que a minha atitude muda hoje. O amor cresce mais ainda por essa pessoa. Isso é evangelho, igreja. A unção está aqui. A unção está nesse lugar aqui. É a mudança de uma mente. A palavra é pregada com autoridade. A revelação vem, confirma e muda a pessoa naquele momento. Queridos, se nós não tomarmos uma posição de mudança, quem está do nosso lado não vai mudar. O diabo vai destruir a pessoa. Se o Senhor Jesus fosse agir como um homem normal, ele estava naquela experiência de pregação do Evangelho, chega um grupo de hipócritas querendo pegar Jesus em uma das falhas que eles queriam arrumar para pegar o Messias, e jogaram uma mulher aos pés de Jesus nua, porque ela tinha sido pega em um ato de prostituição. Aqueles homens enviados pelo diabo, hipócritas, disseram: esta mulher foi pega num ato de vergonha em Israel, e a lei diz que ela deve ser apedrejada. O Messias ouviu aquilo, estava escrevendo sobre a areia e continuou a escrever, e apenas ecoou a sua voz, fazendo uma pergunta aos acusadores daquela mulher. Questionar a lei, a quem fez a lei? Eles vieram questionar a lei de quem gerou a lei, de quem estabeleceu os princípios divinos para o homem. Ele disse: qual dentre vocês me convence de pecado? Que autoridade tremenda, hein? Isso é muito forte. Ali estava um grupo de pessoas talvez formadas na lei rabínica, conhecedoras dos princípios das leis, pessoas doutas em conhecimento, e disseram: é agora que vamos pegar esse rabi. Porque ele disse que é a lei. Ele é a lei. E agora ele disse que tem que amar. Ele disse que tem que amar. Vamos ver agora qual vai ser a saída. Essa mulher foi pega num ato de vergonha em Israel, e a lei diz que ela deve ser morta sob apedrejamento, deve ser apedrejada. Ele continuou a escrever na areia e disse: qual dentre vós poderá me convencer de pecado? Aleluia. O que não tiver pecado, Aleluia. seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. Não revogou a lei. Ele não revogou a lei, Aleluia. continuou a lei firme. Quem não tiver pecado, pegue a pedra e apedreje essa mulher. Ele está cumprindo a lei, respeitando a lei que ele mesmo estabeleceu. Quem não tiver, apedreja. Quem não tiver, apedreje. Olha, cá para nós aqui, talvez no meio daqueles hipócritas tivesse um que tivesse naquele dia transado com ela, feito a mesma coisa, mas pela sua hipocrisia estava condenando para tentar pegar ao Messias. E ele respondeu pelo direito que ele provou ser Deus na terra. E a Bíblia diz que eles, entristecidos, largaram as pedras, saíram. Vocês pensam que acabou o problema aí?
Não, continuou o problema. Ali estava uma mulher nua na frente do Senhor Jesus, condenada, acusada à morte, acusada pelo pecado e condenada à morte sobre apedrejamento. E agora está aquela mulher, apóstolo. O que Jesus vai fazer com aquela mulher nua, pelada, evangelista? O autor dos Hebreus disse que nós temos que pegar ela no flagra. Trouxeram assim para cá. Na certa arrumou algum lençol rasgado lá, né? E jogaram nela, mas ela estava pelada. O autor dos Hebreus disse que nós temos um sumo sacerdote que poderá se compadecer das nossas necessidades. Ele em tudo foi tentado, igual a nós, e não pecou. Em tudo ele foi tentado. Lá diante de Jesus estava uma mulher seminua ou pelada. Ele olhou para aquela mulher. Eu imagino que ele não olhou para os seios daquela mulher, não olhou para a curva daquela mulher, mas ele olhou para dentro da alma dela, dos olhos dela, e disse: mulher, eu também não te condeno. Vejo que os seus acusadores foram embora, e eu, como autor da vida, te digo: não te condeno. Agora tem uma coisa, mulher, vai em paz e não peques mais. Tenha uma nova postura na sua vida, seja alguém diferente na sua vida, porque eu desejo ser glorificado através da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Que exemplo ela deu? Depois desse amor, em olhar para aquele homem sendo usado pelo Espírito do próprio Deus, que ele era Deus aqui entre nós, dizer essas palavras de vida sobre ela, doando a sua vida para ela. Essa mulher não poderia fazer diferente. Quando o Messias foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, senador da República em Israel de Roma, do governo de Roma, que estava em Jerusalém, ao terceiro dia ela estava lá na porta do sepulcro, chorando. A saudade e a dor do Messias que tinham colocado ele ali sepultado. Os anjos removeram a pedra. O Messias saiu. Irmãos, eu vou contar alguma coisa para vocês. Alguma coisa importante para você. Jesus saiu daquele túmulo, está vivo, irmãos. O Messias está vivo. Ele caminha entre nós aqui. Ele ministra em nosso meio aqui. Ele fala aqui entre nós. Ele muda a nossa vida. Ele vem dentro de nós e faz uma mudança de dentro para fora. Eu e você somos impactados pelo Senhor, pelo Espírito dele que vem e muda a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus, seu nome. Aquela mulher estava na porta do sepulcro, aquela ex-prostituta, agora mudada, agora transformada, sabendo que o Senhor Messias estava ali morto, sepultado. Ela não saiu da porta do sepulcro. Aleluia, Jesus. Que olhar. Aleluia. Só por causa do olhar de Jesus. Olhe para seu irmão e diga assim: através dos nossos olhos nós transmitimos vida, que a vida habita em nós, e o amor de Deus flui através da nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Se o inimigo te olha com ódio, fixe os seus olhos nele com amor. Você vai ver o espírito do ódio recuar diante dos seus próprios olhos. Olhe com amor, olhe com compaixão, olhe com ternura, que Deus vai fazer um milagre. Aleluia, Jesus. Amém, queridos. Aquela mulher se transformou a maior seguidora, uma das maiores seguidoras fiéis do Messias. Foi aquela mulher, irmãos, que passou a acompanhar o ministério do Senhor. Foi aquela mulher que cuidava das vestes do Senhor. Aquela mulher cuidava do tapete de Jesus que ele vestia. Uma mulher que vivia numa podridão sexual, agora se tornou uma santa mulher, pura, consagrada. Esse é o evangelho que eu conheço. Esse é o Deus que eu conheço, que pega um ladrão que roubava e torna essa pessoa sincera, honesta, que pega um mentiroso e passa a viver a verdade, que pega uma prostituta e faz dela uma mulher santa, separada para a glória do Senhor. Esse é o Deus que eu conheço. A Ele
nós tributamos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Esse é o Deus que nós servimos. Tira a perturbação da nossa mente e nos apresenta a sua verdadeira paz. E nós andamos na sua paz. Amém, queridos? Esse é o Evangelho que nós recebemos da parte do Eterno. Esses são os princípios divinos que Ele estabeleceu para mim e para você. Quem é inteligente, quem tem temor de Deus, não questiona. Obedece. Obedece. E quem obedece, recebe a recompensa da sua submissão. Amém, queridos? Há uma lei entre os homens que acha por dizer que ama, comprou alguém. O amor só de palavras não convence. O amor precisa, além das palavras, ter atitudes. O amor precisa ter doações. O amor precisa ter a demonstração de entrega. Ninguém ama sem se entregar. O homem, o jovem, quando está querendo adquirir a confiança da menina, desvirginá-la, possuí-la, ele pede à menina uma prova do amor dela para com ele. Quando ela pergunta qual é essa prova, ele diz: se entregue a eu. Se ela for inteligente, ela está dizendo assim: quem está falando aí é o cão. Porque para eu fazer isso, dando prova a ele desse amor, eu não estou provando para mim mesmo que me amo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como que uma menina sem homem nenhum na vida, o namorado pede uma prova dessa de amor para com ela e ela cai na lábia dele? Ela provou que não se ama. Depois que ela se entrega, perde o respeito. Aquele homem não respeita mais, faz o que quer com ela, perde a dignidade como mulher. Todas que se entregaram com esse engano de prova de amor, depois da entrega, provou que ele nunca amou. Porque para um homem pedir uma prova dessa para uma mulher, ele está provando que não a ama. Porque a maior prova do amor de um homem para com a mulher é ele saber esperar e respeitar a vontade dela. No verdadeiro amor que vem de Deus, não há cobranças, há compreensão. Aleluia. Não há interesse particular. A Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Ele suporta tudo e ele espera tudo. A mensagem da palavra de Deus, irmãos, ela não é leve nem fácil. Ela é dura e exigente. Cabe a cada um de nós, como filhos do Altíssimo, estarmos com os nossos ouvidos atentos para podermos ouvirmos a palavra do Eterno. Amém. Amém, queridos? Amém. Digam glória a Deus. Assim como Léo, eu creio que muitas pessoas aqui vão tomar a atitude de mudança de vida. Tem pessoas que passam maus momentos na sala de aula porque tem um colega que o inveja, tem um colega que o persegue, tem um professor que dá marcação, tem alunos que dizem: apóstolo, tem um professor que me odeia, então eu ensino aquele aluno: ame o professor, agrade o professor, obedeça ao que o professor está pedindo para você fazer. Mas apóstolo, ele me dá marcação, ame esse professor, porque se você não amá-lo, ele vai te perseguir, vai te prejudicar nos seus ensinos. Se você reagir à altura, se defender pelo que ele está fazendo, você não estará dando testemunho do cristianismo. A Bíblia diz que o amor de Deus constrange a pessoa. E o verdadeiro amor em nós, que é o amor de Deus, ele constrange a nós e constrange as outras pessoas. Janta, eu tenho certeza que o seu bem, ele é um homem constrangido pelo amor que Deus colocou no seu coração por ele. Ele vive ao seu lado constrangido. Amém, apóstolo. Aleluia. Amém. Aleluia. Irmãos, não tem outro caminho, não há outra saída. Se nós estamos no reino, temos Deus como nosso cabeça, o nosso Senhor, temos que viver a imagem do verdadeiro Evangelho. Temos que ser diferentes. Amém? Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus.